Estão só aguardando. Bom, agora já estamos gravando, então nós vamos iniciar nossa aula agora. Deixa eu só abrir aqui rapidamente a nossa aulinha. Eu só vou pedir para vocês verificarem. Deixa eu começar a apresentar aqui primeiro. Então vamos aguardar ele. Acho que agora vocês já conseguem ver minha tela, né? Alguém pode só me dar um feedback aí, se está realmente vendo minha tela, se está tudo preto, porque acho que a última aula... Tá tudo ok, tudo ok, né? Obrigado, Lucas. Valeu. Gabriel também. Então, vamos lá. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre ligação gênica, né? Como a gente tinha falado já no início da aula aqui, né? Bom, a ideia de ligação gênica, ela, assim que terminaram os trabalhos de Mendel, vocês vão lembrar lá na historinha que eu contei para vocês, os trabalhos, mas eles ficaram ali 34 anos sem ninguém trabalhar com aquilo. Eu contei para vocês no início, no nosso estudo de genética. Mendel publicou aqueles trabalhos, mas eles ficaram ali 34 anos sem ninguém trabalhar com aquilo, né? Ele publicou, mas na época nós não tínhamos internet que pudesse acessar esses arquivos, né? Então, onde ele publicou, né, os seus resultados, ficaram na biblioteca lá de Londres, e ninguém, então, teve acesso a esse negócio, ficou 34 anos parado, né? Vocês vão lembrar dessa historinha. E aí, depois, 3 cientistas, né, fizeram os trabalhos parecidos com Mendel, e aí, antes deles publicarem os trabalhos, eles foram procurar na literatura se alguém tinha falado alguma coisa para embasar, e aí eles descobriram que aqueles experimentos que eles estavam fazendo, Mendel tinha feito há 34 anos atrás. E aí, isso foi importantíssimo, porque isso foi um boom, né, na genética. Porque quando os caras eles fizeram esses experimentos por volta de 1903, quando eles sacaram que isso, né, que Mendel tinha feito era algo extremamente genial e ninguém tinha dado moral, Mendel já até estava morto, né? Um monte de cientista começou a fazer, então, um monte de novos experimentos para testar aquilo que Mendel fez. Vocês vão lembrar também que eu contei uma historinha para vocês que eu disse o seguinte, que Mendel foi muito esperto, né? Ele só publicou as coisas que deram certo. E as coisas que ele não entendeu como funcionava, né? Por exemplo, as outras características que ele sabia, né? Que ele possivelmente viu que não funcionava, aquele 3:1 que ele estava procurando, né? E depois o 9:3:3:1, ele largou aquilo de lado e falou: opa, vou ficar só nessa história aqui, tá certo? Isso aí é assunto para outra coisa, eu não vou mexer com isso, não. É até um jeito esperto de fazer, porque ele fixou, né, em trabalhar apenas dentro daquela área que ele tinha acertado, né? Só que aí, os caras começaram a fazer essas pesquisas e alguns, né, não encontraram as mesmas respostas de Mendel. E aí eles começaram a tentar entender por que aquelas respostas não estavam acontecendo, né? Vamos lembrar também que já no início desse século, Hooke descobre o microscópio. E eles começam a ter acesso, então, ao microscópio, a saber o que é gameta, né? A conseguir visualizar, por exemplo, os espermatozoides, né? As células, e começa a tentar entender e formular algumas teorias para o funcionamento dessa parte de genética, ou seja, para o funcionamento da hereditariedade, certo? Bom, e aí a ideia deles foi o seguinte, bom, vamos entender o seguinte, se nós temos, né, vamos imaginar aí, poucos cromossomos, nós não temos um número grande de cromossomos, no caso da espécie humana, 46 cromossomos, né? E desses 46 cromossomos, eles estão dispostos em pares, porque todo cromossomo tem seu homólogo, né? Tirando o sexual, que não, na verdade, eles não são homólogos se for um homem, se for mulher tem um homólogo, mas se for um homem não é homólogo, né? Mas todos os cromossomos são homólogos. Se nós temos infinitos genes, que a gente sabe, né? Um número gigantesco de genes aí, possivelmente a gente não pode ter mais aquela ideia de que um cromossomo é responsável por uma característica. No início, a ideia, a concepção foi essa. Um cromossomo é responsável por uma característica. Depois entendeu o seguinte, que isso era extremamente impossível, porque nós não teríamos apenas 46 características. Né? No caso, 23 características, né?
a gente não pode esquecer que eles são homólogos, né, os cromossomos. Então, nós temos muito mais do que 23 características, né? Se você pegar o tomate, por exemplo, o tomate, ele tem 12 pares de cromossomos. Mas na planta do tomate é uma planta extremamente, se você observar bem, extremamente complexa. Como você pode garantir que o tomate tem apenas 12 características, né? Não, ele tem milhões de características no tomate, né? E esses milhões de características no tomate estão dispostos em apenas 12 cromossomos. E aí começou -se a entender o seguinte, olha, um cromossomo não está relacionado a uma característica, não. Cromossomos, ele vai ter um monte de genes dentro de apenas um cromossomo e cada um desses genes estão relacionados a essas características. Depois a gente viu que tá essa ideia também de um gene, uma característica, que na verdade era um gene, uma proteína, não era também tão certo assim, né? Mas até então, o estudo deles era exatamente nessa ideia. Começou-se a ventilar a ideia de que você poderia ter genes que estavam em um mesmo cromossomo, né? E se genes estão em um mesmo cromossomo, será que eles têm aquela mesma distribuição independente que acontece lá quando Mendel fez as pesquisas dele? Porque quando Mendel fez as pesquisas dele, aquelas 7 características que ele utilizou, né, elas eram independentes. A gente viu isso, inclusive, na segunda lei dela, né? Na segunda lei de Mendel, vocês lembram que uma característica, por exemplo, que era a cor, né, da semente, ela tinha sua distribuição 3:1. A outra característica, que era a textura da semente, também tinha sua distribuição 3:1. Uma não influenciava na distribuição da outra. E quando você juntava as duas ao mesmo tempo, você chegava no 9:3:3:1, porque você tem a distribuição de 3:1 de uma e 3:1 de outra, né? Mas e se essas características estiverem no mesmo cromossomo, será que elas vão ter aquela mesma distribuição do 9:3:3:1? Bom, então foi assim que teve a ideia de que poderia existir genes no mesmo cromossomo, e aí você poderia ter um grupo de ligação. Ou seja, o que seria esse grupo de ligação? Olhando aqui para, né, pensando numa caneta, por exemplo, se você tivesse, por exemplo, um gene que tivesse lá próximo da parte final da caneta, da tampinha da caneta, e um outro gene que estivesse na ponta da caneta, da ponta de escrever da caneta, será que esses genes eles possuem distribuição independente da mesma forma que se esses genes estivessem em cromossomos diferentes? Né? Possivelmente isso não vai acontecer. Por quê? Porque se esses genes estão em um mesmo cromossomo, aí para haver aquela segregação das características, isso só vai acontecer se houver crossover entre esses genes. Ou seja, se ao momento lá, no momento da meiose 1, né, naquela fase da prófase, na subfase do paquíteno, se acontecer o crossing over e essas características, né, se segregarem, se separarem, aí sim pode acontecer, né, pode acontecer de haver essa segregação, ou seja, desses genes. Mas se esses genes estiverem mais próximos, será que vai acontecer crossing over entre eles? Isso foi a ideia do grupo de ligação, né? Mais tarde a gente viu que o tomate tem muito. Hoje, por exemplo, o tomate tem mais de 1.000 genes já identificados, tá certo? Se você for distribuir aí 12 pares de cromossomos, mais ou menos aí, né? Significa que cada cromossomo carrega 100, no mínimo, 100 características, ou seja, cada cromossomo possui pelo menos 100 genes, né, de tomate. Isso é muito mais, tá? Isso só tem descrito até um pouco mais de 1.000. A gente sabe que isso vai ser muito mais do que isso. Mas só com essas informações que nós temos hoje, a gente sabe que o tomate, em cada cromossomo, carrega pelo menos 100 genes. Fatalmente, vai ter algum gene que está, como eu havia dito, um na pontinha da caneta, né, na tampinha, perto da tampinha da caneta, e outro lá na pontinha esférica, lá de escrever da caneta, né, esferográfica da caneta. Mas vai ter outros genes que estão muito próximos entre eles, né?
E esses genes que estão muito próximos, como é o comportamento deles? Bom, pensando nisso, dois caras, Bateson e Punet, nós já falamos desses caras antes. Punet é aquele cara responsável pelo quadro de Punet, vocês vão lembrar, né? Aquele quadrinho quando a gente aquele cruzamento lá, vocês vão lembrar do Punet. Né? Então, esses dois camaradas aí, Bateson e Punet, fizeram um experimento muito interessante com ervilhas também. Lógico que esses caras estavam tentando fazer o quê? Né? Esses caras estavam tentando fazer os experimentos que Mendel fez, com outras características. Olha o ano, 1906. Quando é que eles descobriram o trabalho de Mendel? Em torno de 1903, 3 anos depois. Esses caras estavam testando aquelas ideias de Mendel para ver até onde Mendel estava certo. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram fazer, né, separaram lá pais contrastantes, igual Mendel fez, aliás, eu falei com vocês que é ervilha, não foi ervilha, não, tá? Isso é pimenta, desculpa, tá certo? Isso é pimenta, né? Então, era um tipo de pimenta, parece pimenta rosa, alguma coisa assim. Então, o que eles fizeram? Essa pimenta ela tem dois tipos de cor de flor, né? Que é roxa e vermelha. Professor, licença. Só um minutinho, pessoal. Tem alguém me ligando aqui. Deixa eu desligar aqui meu celular. Professor, é porque a gente está te chamando e você não está escutando. Ah, então vamos lá. Gente querendo entrar. Podia ter falado por aqui. O que foi? Mas a gente está falando e você não está escutando. Como é que é? Parece que tem gente pedindo autorização para poder entrar na sala. Não, não tem não. Aqui, ó, não tá aparecendo não. Tinha me passado, a senhora tinha falado. Não, mas podia ter parado a aula aí, professor, fala aqui, entendeu? Que eu tinha parado, não tinha problema não. Ah, e não tem, ó, vocês veem que aqui, quando aparece aqui, aparece para mim aqui na tela, que alguém quer entrar. É por isso que eu fiz, lembra quando eu fiz aquele convite para vocês entrarem diretamente pelo coisa de vocês, né? Daquele jeito, com o e-mail de vocês, vocês têm acesso direto, entendeu? Quando eu fiz aquele convite. Mas, bom, porque eu estava te chamando e você não estava escutando. Aí eu fui Agora liguei. Entrou. Agora aí, viu? Quando alguém vai entrar, aparece para mim. Não tem problema não. Eu não ouvi realmente, Maria Beatriz. Deixa eu... Porque quando a gente começa a dar aula, um dia eu vou filmar para vocês aqui, para vocês verem. Só aparece para mim a tela. Eu não estou vendo nada de vocês aqui. Eu não consigo ver nada. Não aparece nenhuma mensagem para mim. Deixa eu tirar meu telefone, então, de modo avião aqui, que qualquer coisa vocês podem mandar mensagem aqui de volta. Posso continuar, então? Pode. Então, beleza. Vou continuar. Qualquer coisa, vocês me param aqui. Ô, Lucas, fica você sendo guardião aí. Você e Maria Beatriz aí, tá? Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí. Professor, para aí. Falou? Tamo aí, então. Porque eu fico empolgado aqui na aula e esqueço. Até mais. Então, vou voltar. Então, galera, o que ele fez? Voltando aqui nessa historinha. Bom. Então, ele fez, ó, dois tipos. Então, de novo, isso era pimenta, né? Um tipo de pimenta aí. Ela tinha dois tipos de cores de flor, que era a flor roxa e a flor vermelha. E o pólen, ele tem, né? Shape aqui em inglês é tipo, né? Então, o pólen ele tinha dois tipos, que era o pólen alongado e o pólen redondo. Certinho? Bom, o que esses caras fizeram, então? Então, eles cruzaram, ó, de novo, eles cruzaram. Aí sabia que a flor roxa ela era dominante em relação à flor vermelha, né? E que o pólen longo ele era dominante em relação ao pólen redondo, certinho? O pólen alongado era dominante em relação ao pólen arredondado, certo? Então, eles separaram, então, né, famílias de plantas cujas flores eram roxas e o pólen era longo, e eles cruzaram esses indivíduos com famílias, né, com indivíduos que eram de famílias cuja flor era vermelha e o pólen era arredondado. Quando eles cruzaram esses camaradas aqui,
Olha que interessante, saiu o que a gente esperava, o que Mendes já tinha falado, né? Como flor roxa é dominante em relação à flor vermelha, saiu todas as plantas de flor roxa na F1. E como o pólen alongado é dominante em relação ao redondo, o arredondado, pronto, saiu todas as plantas com pólen alongado. Até aqui, tudo certinho como Mendel fez. Qual foi o próximo passo que eles fizeram que Mendel também fez? Cruzou esses caras entre si, né? Ou seja, cruzou os F1s, cruzou uma planta F1 com outra planta F1, né? Ou poderia ser uma autofecundação aqui, não importa. Então ele fez esse cruzamento aqui, tá? O que eles esperavam? Ora, eles esperavam que fosse sair aquela história do 9 para 3 para 3 para 1. Vamos lembrar lá? Ia sair 9 plantas de flor roxa e caule, desculpa, e pólen alongado, 3, né, pelo menos a proporção de 3 plantas de flor roxa e pólen arredondado, proporção de 3 plantas de flor vermelha e pólen longo e a proporção de uma planta vermelha e pólen arredondado. Esse era o esperado. Só que o que os caras tiveram? O que os caras chegaram à conclusão? Na hora que eles foram contabilizar, contar essas plantas, olha que eles tiveram trabalho, porque eles contaram, né, números gigantescos, né? Saiu 4.831 plantas de pólen, desculpa, né, de cor da flor roxa e pólen alongado, 390 plantas de cor roxa, de flor roxa e pólen arredondado, 391 plantas vermelha e longa e 1.338 plantas de cor vermelha e redonda. Dá uma olhadinha nesses resultados. Lembra que a história seria 9 para 3 para 3 para 1? Aqui já está visivelmente que isso não é 9 para 3 para 3 para 1. Porque esse camarada aqui de baixo, que a gente esperaria que ele fosse bem menos, olha o tanto que ele deu, muito mais do que os do meio, né? Que esses aqui que a gente espera do 3 para 1. Esse aqui é 3, esse aqui também é 3, né? Porque é 9, 3, 3, 1. Então, esses caras aqui deram menos, e esses dois aqui da ponta deram muito mais. E aí os caras falam assim, bom, o que está acontecendo? Certo? Antes da gente entender o que aconteceu com esse experimento, deixa a gente dar algumas definições e a gente vai voltar nesse experimento aqui. Tá? Primeira definição que a gente precisa de entender é que é ligação. Certo? Bom, a gente chama de ligação entre dois genes quando dois genes estão tão próximos entre si, né, eles estão muito próximos entre si, que a separação deles não se realiza. Então, não há aquela segregação como haveria em genes quando estão em outros cromossomos. Ou seja, em vez desses genes estarem num cromossomo aqui, por exemplo, nesse azul, e o outro gene, o gene A está no cromossomo azul, e o gene B está no cromossomo rosa, esses genes, tanto A quanto B, estão no mesmo cromossomo. Mendel estudou o contrário. Mendel estudou quando o gene estava no cromossomo azul, por exemplo, o gene A, e o gene B no cromossomo rosa aqui, ó, tá certo? Um outro cromossomo. Aqui não. Aqui nós estamos estudando a situação onde eu tenho os dois genes nos mesmos cromossomos. Então, aqui ele tem, por exemplo, uma cromátide, onde eu tenho cromossomo A grande, B grande, que é uma forma alélica daquele gene dominante. E esse aqui é a sua replicação do DNA. O DNA está replicado aqui, né? Ele já está replicado aqui para sofrer a divisão. E esse aqui é o seu homólogo, onde eu tenho os alelos recessivos, né? E aí, o que acontece? Quando esses genes estão tão próximos entre si, durante o crossing over, não acontece, por exemplo, né, a divisão entre esses genes. Não há, por exemplo, a troca desse pedacinho com o pedacinho de cá. Então, não ocorre segregação tão facilmente. Isso é uma ligação gênica. Isso é que a gente chama de ligação completa. Tá certo? Bom, se essa outra forma aqui dá para a gente entender bem o que está acontecendo e o que mais ou menos pode ter acontecido com aqueles trabalhos lá de Bateson e Cunego. Bom,
Com relação aos trabalhos de parto, deixa eu ver aqui, que acho que alguém mandou mais uma mensagem aqui. Deixa eu ver se é do grupo. É a Natália dizendo que a internet dela está com os dados móveis. Como é que é? Professor, minha internet, estou com os dados móveis, ela está muito ruim. Beleza, Natália. Bom, então olha só. Vamos imaginar que nós temos aqui uma célula, e aí eu tenho, então, esses dois genes lá, o gene A e o gene B, né? Tá aqui bonitinho, no mesmo cromossomo, e aqui o seu homólogo com o gene A pequeno e B pequeno, que é uma forma alélica diferente aqui, né? É lógico que esse camarada aqui, se eu fosse olhar o genótipo dele, ele ia ser A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, certinho? Bom, então, se esses camaradas aqui, ao fazer a divisão celular, se eles fossem segregar, né, de forma que esses genes estivessem em outros cromossomos, o esperado seria que, ao formar os gametas, eu ia ter 1/4 de gameta A grande, B grande, 1/4 de gameta A grande, B pequeno, 1/4 de gameta A pequeno, B grande, e mais 1/4 de gameta A pequeno, B pequeno. Isso se eles estivessem em cromossomos diferentes. Como eles estão no mesmo cromossomo, aí eles ficam pela sorte de haver crossing over ou não entre eles, certo? Se a probabilidade de ocorrer crossing over é muito pequena, porque eles estão muito próximos, vocês concordam que vai ter maior chance de formação de gametas A grande, B grande e de A pequeno, B pequeno? Porque não vai conseguir ter crossover entre eles. Então, vai formar muito mais gametas A grande, B grande e A pequeno, B pequeno do que os outros tipos de gametas. E é o que acontece aqui, ó. Vocês olham aqui que, por exemplo, nesse caso aqui, foi 48% de chance de formação do A grande, B grande e 48% de formação do A grande, do A pequeno, B pequeno. Enquanto se fossem cromossomos diferentes, seria apenas 25% desse e 25% desse, né? E a chance de formar esses outros indivíduos aqui, ó, que é o A grande, B pequeno e o A pequeno, B grande, foi apenas de 2%. Por que 2%? Porque foi a chance de ocorrência de crossing over, ou seja, lembra aquela história, quando eu falei em crossing over, eu falei que nem sempre a célula consegue fazer crossing over, e nem sempre esse crossing over ele acontece dos meios naturais, fortes, do jeito que a gente está acostumado. Às vezes a célula não faz crossing over, às vezes o crossing over faz, mas não pega uma região, tá? Alguém vai fazer uma pergunta? Desculpa interromper, o Leonardo está pedindo para autorizar ele a entrar. O pessoal que atrasa também, né, galera? Ajuda nós, né? Valeu. Valeu, Lucas. Muito obrigado, viu? Bom, continuando então. E aí pode acontecer o que a gente chama de ligação incompleta. O que seria uma ligação incompleta? Bom, dois genes, eles estão no mesmo cromossomo, mas eles estão distantes entre si. Há uma distância que permite permite acontecer o crossing over entre eles, tá certo? Aí o que vai acontecer? De novo, essa fotinha que a gente está vendo aqui não vai acontecer dessa maneira, de 48%, né, de formação dos alelos A grande, B grande e A pequeno, B pequeno nos genes, e vai acontecer a maior formação desses indivíduos aqui do meio, tá certo? Então, a ligação, a gente vai chamar de ligação completa quando os genes estão muito próximos um do outro, de forma que não dá para fazer crossing over entre eles, e nós vamos chamar de ligação incompleta quando esses genes estão muito distantes entre si e que dá para fazer crossing overs entre eles. O que a gente precisa de entender? Bom, quando esses genes estão em ligação completa, que é a situação anterior, a probabilidade de um gameta ter, né, combinação parental vai ser igual a 1, tá certo? Ou seja, a probabilidade dos gametas formados forem iguais aos gametas que o pai tinha, mas, né, o que o animal tinha, o indivíduo tinha antes, vai ser muito próximo de 1. E isso é verdade. Olha só, esse camarada tinha aqui, ó, A grande, B grande e A pequeno, B pequeno. Qual foi a maioria dos gametas que ele formou? A grande, B grande e A pequeno, B pequeno. Quanto disso? 48 mais 48, 96%.
Ou seja, é muito próximo de 1, né? Se os genes estão ligados, tá? Se os genes não estão ligados, se eles estão a uma distância que permite fazer cross-over entre eles, aí essa chance de acontecer, né? Essa chance desses camaradas formarem indivíduos desse jeito aqui, ó, que a gente chama de recombinantes, daqui a pouco eu vou falar o que é recombinantes, que é quando você tem um maiúsculo e um minúsculo, ó, A grande, B pequeno, ou A pequeno, B grande, esses são os recombinantes, tá certo? Bom, a chance disso acontecer vai ser entre 25% e 50%, tá certo? Não vai passar de 50%, também não vai ser menor que 25%, tá? Vai depender da quantidade de crossover que ocorrer entre eles, certo? Bom, e aí a gente falou sobre recombinantes. O que é essa palavra de recombinante? Recombinante é aquele, né, cromossomo que fez troca, né, de material genético durante o crossover. Quando ele fizer troca de material genético entre o crossover, vai aparecer aquele camarada aqui que a gente viu, ó, esses caras aqui, ó, A grande, B pequeno e o A pequeno, B grande. Se não houver crossover, esse cara aqui vai ser formado quais tipos de gametas? Ele vai formar o gameta A grande, B grande, e ele vai formar o gameta A pequeno, B pequeno, tá certo? Se essa ligação for extremamente completa, não formará o A grande, B pequeno e nem o A pequeno, B grande. Então, esses caras aqui, a gente chama eles de parentais. Por que eles são chamados de parentais? Porque eles são parents, de inglês, né, de pais, eles são iguais aos pais. Olha lá, ó, ele é A grande, B grande, que é o gameta, né, formado pelo um dos cromossomos do, né, que deu origem, né, do indivíduo, e o outro, A pequeno, B pequeno, que é o outro cromossomo, que é o homólogo. Esses, então, são os parentais. E esses aqui foram os que tiveram crossover. Eles são chamados de recombinantes. Ou seja, é um A grande com um B pequeno ou um A pequeno com um B grande. Então, isso é a ideia de recombinante. Recombinante teve o crossover entre eles. Não recombinante ou parentais, não houve troca de material genético entre eles, tá certo? Então não há essa troquinha aqui, né? Essa troca de perninha aqui. Além disso, uma terceira coisa que vocês precisam saber é quando eu tenho a configuração cis e trans. Da mesma forma que a gente tem isso lá na química, né? E na biologia também a gente tem, quando a gente está trabalhando, por exemplo, de formas, por exemplo, de uma proteína, que nós temos lá a forma de cis e trans, aqui também nós temos com relação aos cromossomos, tá certo? Bom, a gente vai chamar de configuração cis, ou chama também, pode ser conhecido também como fase de atração, quando nós temos dominantes em um cromossomo e recessivos no seu homólogo. Então, se saiu, por exemplo, todos os dominantes, como aqui que você está vendo, todos os dominantes em um cromossomo e todos os recessivos no outro cromossomo, essa aqui a gente chama de configuração cis. Se houver troca entre esses camaradas, né? Por exemplo, se eu já tiver aqui, ó, uma troca aqui, ó, A pequeno com B grande ou um A grande com B pequeno, esse aqui é o quê? É uma configuração trans, tá certo? Então, esse aqui já é uma configuração trans, tá? Então, A grande com B grande, ó, maiúsculos com maiúsculos e minúsculos com minúsculos, configuração cis. Trocou esse negócio aí, fez um maiúsculo com um minúsculo, ou um minúsculo com um maiúsculo, é uma configuração trans, tá certo? Então, professor, você quer dizer para mim que toda vez que eu tiver recombinante, eu tenho uma configuração trans? Exatamente. Toda vez que você tiver uma configuração trans, você vai ter um recombinante. Vamos voltar agora no experimento de Punnett. Agora a gente consegue entender um pouco do experimento de Punnett. Por quê? Porque, olha só, quando esses caras começaram, então, a fazer, né, os cálculos matemáticos para saber o que estava acontecendo, o que eles fizeram? Somaram lá 4.831 com 390, com 391 com 1.338. Ao somar todos esses quatro valores aqui, que foram as classes que saíram, eles acharam 6.950 plantas, que é o total de plantas. Se você dividir, então, 4.831 por 6.950 e multiplicar por 16, por que nós estamos multiplicando por 16? Vamos lembrar,
Porque quando eu tenho duas características, eu tenho 16 tipos, né? Se essas duas características têm 2 alelos, cada um, eu vou ter 16 tipos, né? Por causa daqueles gametas que podem ser formados. Quais gametas são esses? A grande, B grande, A grande, B pequeno, A pequeno, B grande e B pequeno, B pequeno. Se você tem 4 formas de gametas de um jeito, 4 formas de gameta do outro jeito, ao cruzar 4 com 4 dá 16. Por isso que a gente multiplica por 16 aqui. Então, quando ele fez essa proporção aqui, multiplicou por 16, o que ele achou? Aproximadamente 11. Quando ele fez a mesma coisa com roxo e redondo, aí ele multiplicou, dividiu lá 390 por 6.950, achou essa proporção aqui, isso aqui é porcentagem, né? E multiplicou por 16, isso dava aproximadamente 1. A mesma coisa ele fez para o vermelho e longo, que achou 1, e fez também para o vermelho e redondo, e achou 3. Ora, então a distribuição não foi 9 para 3 para 3 para 1, foi 11 para 1 para 1 para 3. Vocês já tinham ouvido falar desse tipo de distribuição? Não. A gente conhece 9 para 3 para 3 para 1 e conhece aquelas, né? Quando eu tenho, por exemplo, dominância completa e ausência de dominância, né? Se tiver acontecendo, por exemplo, genes letais em um gene, e acontecendo, por exemplo, dominância incompleta no outro gene, eu consigo entender, eu consigo também conhecer as razões fenotípicas quando tem epistasia, mas esse tipo maluco aí, de 11 para 1, para 1 para 3, isso ainda não tinha visto. Se você somar 11 mais 1, mais 1, mais 3, vai dar 16. Né? Mas é uma combinação completamente diferente do que a gente já conhecia antes, do que a gente estava esperando. Então, se acontece isso, acontece uma combinação que eu descarto a hipótese de 9 para 3 para 3 para 1, de todas aquelas hipóteses que a gente tem de dominância, né, completa, ou ausência de dominância, ou genes letais, né, por exemplo. Se eu descarto a ideia de epistasia, porque a epistasia a gente sabe que é uma combinação dos 9 para 3 para 3 para 1, tudo que der diferente significa que esses genes estão ligados, certo? Quando dessas distribuições malucas, 11 para 1 para 1 para 3, poderia ter dado aqui, por exemplo, 13 para 1 para 1 para 1, tá? Ou sei lá, 6 para 5 para 3 para 2, tá? Quando dessas distribuições malucas, que a gente nunca viu, significa que os genes estão ligados. E por que ela dá essas distribuições malucas? Como os genes estão ligados, a segregação desses genes só vai acontecer se houver o quê? Crossing over. Tá entendido? Alguém tem alguma dúvida aí para falar? Eu vi que alguém está com o microfone aberto. Bom, agora a gente sabe que quem são os parentais? Ora, roxo e longo é um parental, vermelho e redondo é outro parental, né? Significa que roxo e longo estavam, né, num cromossomo e no homólogo, por exemplo, né, do outro lá, por exemplo, né, estaria vermelho e redondo. Isso que eu estou falando, lógico, no F1, tá? No F1. Quando houve o cruzamento, aí apareceram os recombinantes. Quem foram os recombinantes? Roxo e redondo, ele é um recombinante, e vermelho e longo são os recombinantes, tá certo? Então, esses são os recombinantes. Então, ó, parental. Por que parental vai ser roxo e longo? Porque eu tinha aqui um pai que era roxo e longo e a outra, né, outro pai que era vermelho e redondo. Quando eu cruzei esses, formou aqui, nesse indivíduo, embora ele seja roxo e longo, mas o cromossomo dele, ele tem um cromossomo com, né, em um único cromossomo, ele vai ter a cor roxa e longa, e no outro cromossomo, que é o homólogo, ele vai ter o vermelho e o redondo junto. Mas na hora que eles cruzaram, aconteceu em alguns deles o crossing over, mas a quantidade de indivíduos parentais, que é o roxo e longo e o vermelho e redondo, foi muito maior do que os indivíduos recombinantes. Por isso, a alteração do 9 para 3 para 3 para 1. E aqui a gente tem uma máxima que talvez
o ápice da ideia da ligação gênica, que é quanto mais próximo forem dois genes, quanto mais, né, mais pertinho tiver um gene do outro, menor será a frequência de recombinantes. Essa frequência de recombinantes pode ser zero, professor? Pode. Quando é que ela vai ser zero? Quando esses genes estão extremamente ligados. Existem alguns genes, galera, que, por exemplo, um gene começa no cromossomo, antes desse gene terminar, o outro já começou. Isso pode acontecer, tá? Eles estão sobrepostos no mesmo cromossomo. Então, a sequência de um gene está sobreposta da sequência do outro gene. Aí eles estão extremamente ligados. Não vai acontecer crossover entre eles. Eles estão extremamente ligados ali. E aí vai ter formação de recombinantes? Não, não vai ter não, formação de recombinantes. Então, quer dizer, professor, que pode acontecer de eu ter, por exemplo, se esses genes fossem extremamente ligados, né? O gene da cor de flor e o gene do tipo de pólen, se eles fossem extremamente ligados, não ia aparecer esses caras aqui, ó, que era o roxo e redondo e o vermelho e longo. Sim, se eles fossem extremamente ligados, não ia aparecer nem o roxo e redondo e nem o vermelho e longo. Ia aparecer só quem? Só roxo e longo e vermelho e redondo, tá? Então, quanto mais próximos eles forem, menor será a frequência desses recombinantes. E isso é muito importante, por quê? Porque ele permite eu calcular a distância entre dois genes através da porcentagem de recombinantes. Então, quando dois genes estão muito ligados, é possível calcular a distância entre eles a partir da frequência de recombinantes. Se essa frequência de recombinantes é alta, significa que esses genes estão longe. Se essa frequência de recombinantes é pequena, significa que esses genes estão muito próximos. Então, Morgan, né, teve essa ideia, porque ele começou a fazer alguns trabalhos com relação a essa distância entre genes, a partir, né, dessa porcentagem de recombinantes, e aí ele disse que, né, a distância entre dois genes vai ser sempre igual à porcentagem de recombinantes que serão formados. Isso é uma formulazinha muito simples. Basta você pegar, então, o número de recombinantes, dividir pelo total e multiplicar por 100. A porcentagem vai ser a distância entre esses genes. E aí ele chamou de unidade de medidas, né, de distância, por exemplo, ou centimorga em homenagem ao centimorga, ao Morgan. Morgan mesmo, o geneticista Morgan, ele não deu o nome de centimorga para a distância. Isso foi depois, né, a comunidade de geneticista falou, não, vamos dar um nome para ele, então, de distância de centimorga. Mas você pode ver também unidades de distância. Bom, voltando ao experimento, dá para a gente, então, calcular a distância entre esses dois genes. A partir de agora, eu posso calcular essa distância como? Ora, eu vou pegar o número de recombinantes, somar entre eles, dividir pelo total e multiplicar por 100. A porcentagem vai ser a distância entre esses genes. Lembra, eu tenho 390 recombinantes, que é o roxo e redondo, e 391 recombinantes de vermelho e longo. Eu somo eles em relação ao total, né? O total aqui que a gente sabe que é a soma de todo mundo. Né? Ou seja, se eu somar os recombinantes, são 781, se eu somar todo mundo, 6.950. Se eu dividir 781 por 6.950 e multiplicar por 100, é uma porcentagem, eu vou achar 11,24%, que na genética a gente chama de 11,24 unidades de distância ou 11,24 centimorga, tá certo? Centimorga, como se fosse uma distância em termos de centímetro. Tá? Então, é 11,24 centimorga ou 11,24 unidades de medida, de distância, tá certo? Tá até errado aqui, na verdade não é unidades de medidas, é unidades de distância, tá? Unidades de distância. Vou consertar isso aqui. Certinho, deixa eu salvar já. Acabando, viu, galera? Prometo. Bom, aí, galera, isso abriu a cabeça para muita gente. Por quê? Porque agora você pode fazer mapa cromossômico. Antes da ideia de você conseguir, por exemplo, saber... antes de você, por exemplo, né, ter o sequenciamento genômico e conhecer onde estão cada um dos genes, né? E esse sequenciamento genômico começou primeiro com a espécie
Primeiro começou com a Escherichia coli, depois foi feito num verme, né? E depois foi numa planta e em seguida foi em humanos, certo? Humanos foi o quarto indivíduo a ser sequenciado. Depois do humanos, aí o negócio virou loucura. Aí já fez para tudo, para cachorro, para gato, para cavalo, para bois, para carneiros, para suíno, para aves, para todas as plantas comerciais que nós temos, todas elas, né, importantes, como, por exemplo, o próprio tomate, mas milho, soja, feijão, a gente já conhece tudo, tá certo? Assim, não conhece todos não, mas já identificaram a maioria dos genes. O que os caras começaram a fazer, então? Antes disso, os caras faziam o seguinte, eles testavam quais genes estavam no cromossomo ali, identificava qual cromossomo ele estava, e aí eles faziam essa distância entre eles e fazendo um mapa cromossômico, ou seja, fazendo um mapa para saber mais ou menos onde esses genes estavam, tá? É meio que um trabalhozinho meio complicado aí, porque você sabe, por exemplo, ó, você vai ter lá, o que eles faziam? Eles pegavam, por exemplo, o gene A e o gene B, cruzavam lá nos indivíduos, via como que eles iam formar os recombinantes. A partir da formação dos recombinantes, eles sabiam o seguinte, olha, então, eu tenho a distância entre A e B é de 13,12 centímetros. E eu sei que a distância entre B e C é de 6,4 centímetros. Porque eles fizeram 8 centimorga, desculpa, centímetro não, centimorga. Aí depois eles faziam a distância entre A e C. Aí descobria que entre A e C é 18,5 centimorga. E aí eles iam escrevendo na linha a posição que esses genes estavam, tá certo? Note que quando você faz entre A e B, que deu, por exemplo, 18,5 centimorga, é diferente se eu somar aqui, ó, A e B com B e C, que deu 19,6 centimorga. A única certeza que eles tinham é que a distância entre A e B e C era de 18,5 centímetros, e que a distância entre A e B era de 13 centímetros, não, desculpa, centimorga, entre A e B era de 13,2, entre B e C, 6,4. Mas eles iam dispondo isso. Isso foi muito importante. Por quê? Porque aí eles conseguiram, por exemplo, igual esse aqui é um mapa cromossômico, por exemplo, de uma drosófila melanogaster, né? Então, a partir de uma drosófila, você consegue, por exemplo, identificar no cromossomo aonde estão cada um dos genes, aonde está a parte de cromossomo desses genes. E isso é muito importante, porque quando eu quero fazer cruzamentos, eu quero saber se quando eu fizer esses cruzamentos, se eu vou conseguir, por exemplo, separar um gene de interesse, por exemplo, um gene de resistência a uma determinada doença, um gene de produtividade. Eu preciso saber onde esse gene está, porque se eu estiver selecionando ele junto com o outro, pode acontecer de ter um dos genes ali que eu não quero, e se estiverem muito próximos, aí eles vão segregar junto, né? Ele vai ser levado junto, carregado junto. E aí é uma coisa que às vezes eu não quero, né? Isso acontece, por exemplo, em aves. Aves acontece isso. Eu quero, por exemplo, aumentar o número de ovos, mas já descobriu que os genes que estão responsáveis pelo número de ovos estão próximos dos genes responsáveis pelo tamanho do ovo, só que em diminuir o ovo e não aumentar. Então, quando eu aumento o número de ovos numa galinha, o peso do ovo cai, o tamanho do ovo cai. Aí a galinha ela bota mais ovos, mas com ovos menores. Se você aumenta o tamanho do ovo, o número de ovos cai. Por que isso acontece? Porque esses genes estão ligados, estão muito próximos, tá certo? E isso é muito importante conhecer a distância entre eles para saber até onde eu consigo fazer seleção para isso. Então, a partir de conhecer essas características, eles foram escrevendo exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Isso é um mapa cromossômico. No caso aqui, um mapa de um cromossomo da drosófila, onde, por exemplo, eles sabem aqui, ó, cor de corpo do animal, o tipo de cerda, né, que o animal tem, por exemplo, o tipo de asa, eles vão escrevendo isso num cromossomo. Esse, por exemplo, é um mapa cromossômico de drosófila, né, aqui estou mostrando para vocês aqui 5 cromossomos, né? O cromossomo 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Cada um dessas letras com números que vocês estão vendo aqui, ó, é um gene já identificado e aí um mapa cromossômico feito a partir desses trabalhinhos que eu falei com vocês, tá certo? E do lado de cá a distância entre eles. Então, por exemplo, se eu estivesse estudando, né, por exemplo, esse gene aqui, ó, MGST
MGSTS 456 com o outro de cá, por exemplo, o BB 190, eu sei que esses caras aqui, ó, né, eles vão segregar independentemente, porque eles estão em cromossomos diferentes. Mas se eu tiver, por exemplo, tentando separar esse gene aqui, ó, que eu acabei de falar, o MGSTS 456, do MGTS 467, eles estão muito próximos entre eles. A chance de ocorrer crossover é muito difícil. Então, a chance de, quando eu selecionar esse gene, eu selecionar o outro, é muito grande, tá certo? Esse, por exemplo, é um mapa cromossomo de homens, né, de humanos, relacionado à obesidade. Aqui estão todos os genes relacionados à obesidade. Note que aqui eu tenho lá os 23 cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui, ó, 22, o Y e o X. Esse aqui é um homem, né, no caso. Esse é o mapa cromossomo do homem, né? Ele é representado pelo homem, por quê? Porque da mulher não vai ter o Y, vai ter esse X aqui. E aqui, todos esses que vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse aqui é o gene da leptina, da formação da leptina, todos esses aqui, ó, né, IGF-2, IGF é imunoglobulina 2, tá certo? Está relacionado à obesidade. Olha a quantidade de genes que é relacionada à obesidade. Por isso que é difícil emagrecer, tá certo? Você consegue atacar um gene, mas tem um punhado de outros genes que te fazem engordar, que adianta, né? Esse aqui, ó, interessante. Esse é de fazeolos vulgares. Quem sabe o que é fazeolos vulgares? Feijão, né? Isso é feijão. Olha aí, ó. Um mapa cromossômico de feijão, com todos os genes já descritos para o mapa de feijão, para o feijão. Então, esse aqui é o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, com todos os genes já conhecidos. Então, isso foi muito importante. Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Alguém tem alguma dúvida que queira retirar agora? Por favor. Bom, enquanto vocês estão aí preparando se vai ter dúvida ou não, deixa eu fazer uma chamada aqui rápida. Deixa eu ir no que acadêmico aqui de vocês. Espera aí. Expirou aqui. Não sei se eu vou interromper o compartilhamento aqui. Então, hoje é dia 23. Então, vamos lá. Amanda Caroline está aqui. Presente. Amanda Martins está aqui também. Kaique está aqui. Daiana está aqui também. Hoje a presença foi grande, hein? Eduardo Barros está aqui. Presente. Eduardo Souza. Presente. Gabriel de Paula também está aqui. Presente. Vou só puxar um pouquinho aqui para eu ver. Gabriela Maria. Laila. Desculpa, eu pulei o Júlio, né? Júlio César, foi mal, Júlio. Presente, professor. Pulei você. E pulei aí vem o Leonardo. Chegou atrasado, né, Leonardo? Lucas Silva. Sara Presente. Pires. Sulamita. Presente. E eu lembro que a Laura entrou e depois saiu, né? Bom, então são esses.
Deixa eu só colocar aqui. Então, hoje foi o capítulo 7. Ligação de... Pessoal, então é isso. Se ninguém tem mais nada para falar, se ninguém tem mais nada para perguntar, a gente para por aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Lucas. Se eu não me engano, na penúltima aula, minha internet caiu. Antes Sim. de falar presente. Aí, no caso, contou como falta lá. Eu tenho uma Ficou com falta. falta lá? Fiquei. A única falta que eu tenho. Não, então nós vamos tirar ela agora, meu cara. Quer ver? Na Valeu. última aula? Acho que foi na última ou na penúltima, se não me engano. É Lucas Facundo Facundo. da Silva. Isso. É mesmo, tá aqui, ó. E você tá todas as aulas aí, verdade. Pronto, tirou. Já tá Valeu, liberado. professor. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Se não, ficaremos por aqui. Um forte abraço. Vou disponibilizar essa gravação aqui para vocês lá e depois a gente vê. Tá bom? A data da sabatina é para que dia? Eu sempre deixo uma semana, né? Então vai ser pro dia, deixa eu ver aqui, 2. Professor, a nota da prova vai aparecer de